consistem essas mudanças propostas que devem alterar os 22 artigos do Código Florestal? É interessante apontar que foram ajuizadas 4 ações diretas de inconstitucionalidade contra o novo Código Florestal. A gente chama de novo, mas é um código de 2012, que substituiu o de 65. E uma ação direta de constitucionalidade. Então, o Supremo, em fevereiro, teve que julgar todas essas ações, no finalzinho de fevereiro, e, até um pouco diferente do que se acreditava no meio ambientalista, o Supremo praticamente entendeu que os dispositivos, a grande parte dos dispositivos que estavam sendo atacados são constitucionais. Ele declarou apenas 2 dispositivos inconstitucionais e outros dispositivos, alguns outros, ele disse que tinha que ser interpretado conforme a Constituição Federal. Então, na verdade, são poucas as mudanças que nós vamos ver aí no Código Florestal em razão dessa decisão do Supremo. Mesmo assim, existem diversos fatores em jogo sobre esse assunto. Quem são os principais impactados? Bom, eu diria assim, um Código Florestal que é destinado a proteger a biodiversidade, as florestas nativas do país, ele acaba impactando para o bem e para o mal a coletividade como um todo, que é a titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas também, como tem muitas atividades econômicas que acabam se tangenciando ali com as florestas e todas as demais formas de vegetação, tem um outro setor da economia bastante afetado, também pode ser para o bem ou para o mal, que é o setor da agropecuária. Agora também setor da infraestrutura, porque também muitos projetos de infraestrutura acabam interferindo em florestas, exigindo supressão de vegetação, como hidrelétricas, por exemplo, inundação de áreas, né? Então, esses setores também, que são normalmente capitaneados aí pelo poder público, também são afetados. Em relação ao civil, qual que é o principal impacto? A pessoa civil, sem ser a população. A população acaba sendo impactada como titular do equilíbrio ambiental, garantido também pelas florestas. Então, a partir do momento que eu tenho uma lei que, na visão de muitos técnicos, ela acaba reduzindo a proteção das florestas, do equilíbrio ambiental que decorre das florestas, então a sociedade como um todo acaba sendo impactada, acaba sendo eventualmente tendo sua qualidade de vida comprometida em razão disso. Então todos nós, não tem uma pessoa específica, é a coletividade como um todo, é um direito difuso por excelência. E o novo Código Florestal, como você mesmo disse, foi sancionado em 2012, é considerado como permissivo por alguns críticos ambientalistas. E você acredita que a não alteração ratifica essa característica? Pois é, tem uma brincadeira que na área ambientalista se faz muito, que é chamar o Código Florestal de Código Desflorestal, Código do Desmatamento, porque quando o código foi aprovado, assim, teve, lógico, um processo de discussão muito grande, mas alguns interesses econômicos realmente são significativos, acabam preponderando. Então, realmente houve digamos, o que se fala muito no nosso meio, no meio ambientalista, é um retrocesso na legislação. Inclusive, até um argumento utilizado em todas as ações diretas de inconstitucionalidade foi o princípio da vedação do retrocesso ambiental. A ideia era dizer, olha, o novo código, ele trouxe uma mudança no parâmetro normativo de proteção das florestas que chega até a gerar um retrocesso na legislação. Então, esse retrocesso é o principal, digamos assim, argumento, o principal ponto que a gente acaba identificando nesse novo Código Florestal. Quando o STF valida a maior parte dos dispositivos que foram questionados, e um deles, eu diria que é o mais polêmico, é a questão da anistia a quem descumpriu o Código Florestal antes de 2008, a data cabalística que a lei utilizou. Então, essa anistia foi um dos questionamentos levados para o Supremo, e o Supremo entendeu que estava tudo bem, que não tinha anistia nenhuma, que quem descumpriu a lei até 2008, basta se adequar hoje à legislação, recuperando uma área muito menor do que a lei dizia, que está tudo bem, não vai responder pela infração administrativa que cometeu no passado, nem pela infração penal que cometeu no passado. E esse acho que foi o ponto mais incômodo do Código Florestal e que foi validado agora pelo Supremo. Então, eu não vejo muitas mudanças agora
depois do julgamento do Supremo, o código vai continuar como estava. Então, se os ambientalistas o chamavam de Código do Desmatamento, vão continuar chamando, porque não teve uma mudança que pudesse, talvez, manter aquele padrão que o Código de 1965 tinha. E falando um pouco ainda dessa polêmica, com essas notícias da possível alteração, continua gerando mais polêmica. Qual que é o motivo disso? O motivo é a frustração de se ter 4 ações diretas e o questionamento de diversos dispositivos, com apoio de várias organizações como a Amicus Curiae, oitiva de vários técnicos que conhecem a questão florestal e que apontavam vários problemas da nova legislação. Tudo isso não ter sido, de alguma forma, considerado, gera uma frustração muito grande. Então, a polêmica vem disso, né? Havia uma expectativa de que o Supremo corrigisse alguns desmandos do Código Florestal. Claro que ele não é todo ruim, né? Mas algumas regras são realmente de impacto negativo para o meio ambiente. Então, havia uma expectativa que o Supremo corrigisse alguns desajustes e não foi bem o que ele fez. Então tem o setor da economia, o setor da agropecuária, por exemplo, está muito satisfeito. Por quê? Porque entende que, do ponto de vista da atividade econômica, o Código Florestal trouxe um cenário mais positivo para o desenvolvimento dessas atividades. É a área do meio ambiente que está um pouco ressabiada ainda, tá desconfortável, tá realmente frustrada. Como eu disse, está frustrada porque agora o código tem que ser aplicado, né? Então, bom ou ruim, é ele que está aí e nós vamos ter que cumpri-lo. E agora para os alunos que vão prestar a prova da OAB, você acha que eles têm que ficar atento a algum item desse assunto? Nesse momento, eu acho até precipitado. O Supremo julgou definitivamente a questão em fevereiro, e a decisão ainda nem foi publicada, o acórdão nem foi publicado. Inclusive, a gente tem até um pouco de receio de falar muito bem sobre as mudanças, porque sem ler o voto, né, o voto da relatora, fica até estranho, a gente tateando um pouquinho do que a gente viu no julgamento, um pouquinho do que se lê na doutrina especializada, mas o importante é ler o acórdão. Então, eu duvido muito que vá ter alguma questão no exame, neste próximo exame, que vai abordar a nova roupagem do Código Florestal, com aquelas poucas mudanças que o STF acabou fazendo. Então, neste momento, não me parece que o aluno tenha que se preocupar, mas com certeza nós já vamos buscar atualização aí no livro, no OAB esquematizado, nas aulas, para o próximo exame, tá tudo atualizadinho, bonitinho, para vocês estarem preparados para as próximas provas da OAB. Muito obrigada pelo esclarecimento. Obrigada por ter me dado a oportunidade de participar e falar de um tema que eu gosto bastante, que é o Código Florestal.